Bem, pessoal, vamos lá. Só relembrando, agora a aula está sendo gravada, esse trecho da aula, ok? Então não falem besteira. Deixe só para eu falar besteira, né? Porque senão vai ficar muito feio os alunos falando besteira, ok? Bem, então só para a gente voltar aqui, na última aula a gente começou a trabalhar com alguns comandos DDL. Eu passei para vocês o comando create table, certo? Para a gente criar um banco, a gente criou um banco chamado Rede 2020 e criou algumas tabelas. Quais foram as tabelas que a gente criou? Eu consigo ver por esse comando aqui, ó, show tables, tá vendo? Como que eu executo ele? Olha, está gravado aqui no meu script. Eu só venho aqui, clico no raio. Então ele vai me mostrar as tabelas que foram criadas. E ele deu um erro aqui, ó. E esse erro é proposital. O que aconteceu aqui? Quem sabe me dizer? Chutem. Alguém chuta aí? Nem baixei ainda. Ô, professor, Oi. deu erro porque não tem uma database selecionada e é para selecionar padrão. Isso. Ó, aqui, ó, pessoal. Se vocês olharem deste lado aqui, ó. Tá vendo? Deste lado aqui, não tem nenhum banco de dados em destaque. Em destaque que eu falo em negrito. Por quê? Eu não executei este comando aqui, ó. Use redes 2020. Quando eu entro no Workbench, eu tenho que falar qual que é o banco que eu estou usando. Se vocês notarem, depois que eu executar ele aqui, ó. Depois que eu executar ele aqui, ó o que aconteceu aqui, ó. Deste lado. O Redes Banco 20, o Redes 2020, o Banco Redes 2020, ele ficou em negrito, ou seja, eu estou executando todos os comandos abaixo nele. E se eu digitar um show tables agora, ele vai mostrar as minhas tabelas. Aqui, ó, a tabela disciplina, a tabela professor e a tabela professor disciplina, certo? Essas três aqui, ó, que a gente criou na última aula, ok? Na verdade, a gente criou mais tabelas, né? Para vocês lembrarem, a gente criou a tabela aluno com todos os campos. Depois criamos estas três aqui, ó. Professor disciplina. E aí a gente colocou a chave primária, a sigla, que eu fiz todos os testes, estão lá na área, estão lá na aula gravado. Depois eu criei a tabela professor, ok? Com esses campos aqui. E por último, eu criei a tabela professor disciplina. Olha aqui, ok? Qual que é o relacionamento? Quando que um professor, qual disciplina é lecionada por qual professor? Em determinado ano, ok? Então ficou desse jeito aqui, certo? E aí brincando aqui para baixo, né? Mas por que eu não tenho a tabela aluno? Porque lembra do drop table? Eu executei um comando drop table para a gente apagar o aluno. Se for ver em uma escola, em qualquer que seja a escola, o aluno ele não é realmente necessário, né, pessoal? Então a gente pode dropar ele. Qual foi o comando que eu executei? Eu executei o comando drop table aluno, certo? Por isso que o aluno não existe mais. Tanto é que se eu executar aqui, ele vai falar, ó, tabela não encontrada, ou tabela desconhecida, né? Certo? Mas eu vou dar uma moralzinha para vocês e vou recriar essa tabela aqui, ó. Como que eu recrio ela? Se eu não tiver o script, eu tenho que ir lá e digitar novamente tudo o que eu fiz. Como eu tenho o script, olha o script aqui que bonito. É só vir aqui e executar ele.
Ó, se eu der um show tables, os alunos voltaram para a minha base de dados. Aqui, ó, aluno. Tá vendo? Ok? Neste caso, o modelo que a gente fez, existia também um relacionamento aluno-disciplina, certo? O aluno e a disciplina. Qual o ano que ele estava cursando. Então, seria mais ou menos um relacionamento parecido com o professor-disciplina, mas no caso seria aluno-disciplina, que a gente vai colocar logo aqui embaixo, certo? Opa. Eu vou criar o meu script aqui, ó. Como ele é bem parecido, eu vou até copiar isso daqui, ó, para facilitar. Na verdade, ele não é professor disciplina, ele é aluno disciplina, certo? Aluno disciplina. Qual que é a chave, relembrando, qual que é a chave primária do aluno? É a matrícula e o tipo dela. Eu posso chamar de chuchu lá na outra tabela? Pode, desde que o tipo seja o mesmo. Lógico que eu não vou fazer isso com vocês. Deveria, mas não vou. Então, ele é matrícula, char de 5, ok? Ó, a matrícula do aluno é uma char de 5, ok? E não é o código do professor. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer o que eu fiz. Sigla. Então, na verdade, é matrícula, porque os campos são iguais, ó. Matrícula. Char de 5, ok? E ele cursa a disciplina em um determinado ano, certo? Em um determinado ano. Por exemplo, vocês estão cursando a disciplina de IBD. Deixa eu pegar o nome aqui, a primeira aqui da lista, Maria Eduarda. A Maria Eduarda está cursando a disciplina de IBD no ano de 2020, ok? O Gustavo, a Vitória, a Raíssa, a Ana, a Júlia, a Carolina, a Stefano, o Augusto, a Lorena, ou seja, todos os alunos da turma estão cadastrados nessa disciplina de IBD no ano de 2020. Então vai ter ano também. A única diferença é que em vez de código do professor, vai ser matrícula. Ou seja, a minha chave primária em disciplina... Opa, tá errado aqui, ó. Não pode ter espaço, tá? Digitei errado. Ó. Qual que vai ser a minha chave primária? Disciplina, matrícula e ano. Vai ser esses 3 caracteres. Por quê? Porque quem reprovar este ano, ok? Quem fazer a reprovação este ano vai ter que fazer o curso novamente. Vai ter que fazer disciplina de IBD novamente. E aí, o que a gente faz? O que a gente faz, pessoal? A gente só troca o ano. Vocês vão cursar essa disciplina em 2021. Então, eu fico valendo isso aqui. Primeiro, eu crio a disciplina, certo? E depois eu faço... Ó, criei a disciplina e depois eu faço as chaves primárias. As chaves primárias são bem parecidas também com a disciplina professor, né? Então, eu tenho que vir aqui, alter table, aluno, disciplina, add constraint, certo? Vou falar que FK de foreign key, ou chave estrangeira. Tem gente que coloca assim também, C, tá? FK, disciplina, sigla. Vai
aconteceu o quê? Ele não vai deixar eu criar, quer ver, ó? Foreign key, sigla, referências, disciplina, sigla. Ó, eu vou tentar criar isso daqui, ó, tá vendo? Esse comando aqui eu vou tentar criar ele, ó. Alter table, add constraint, fk. Deixa eu dar quebrar a linha aqui, ó. Só para ficar tudo na mesma tela a hora que eu ampliar. Aqui, ó. Eu vou tentar executar esse comando aqui. E ele vai dar um erro. Qual seria esse erro? Aqui, ó. Não podemos duplicar uma chave, uma constraint. Porque, ó, FK disciplina sigla, eu já defini aqui na professor disciplina. Então não dá certo. Então aqui, ó, é disciplina, FK disciplina sigla, na tabela aluno. Só vou colocar aqui o nome de aluno na frente para identificar. Certo? E aí ele vai autorizar, ó. Executou. Tá vendo? 0 linhas afetadas. Ok? E por último, eu tenho que criar novamente, eu tenho que criar a minha chave estrangeira. Add constraint FK aluno disciplina, certo? Porque é o que faz a referência de aluno com disciplina. Add constraint foreign key matrícula do meu campo aqui, ó, deste campo aqui que eu criei, matrícula, referências, aluno, matrícula. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Opa, tela errada. O mouse estava na tela errada. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou alterando a tabela aluno-disciplina e estou falando que existe uma foreign key aluno-disciplina que o disciplina do aluno-disciplina ele referencia a tabela aluna o código disciplina. Se eu vier aqui executar, muito provavelmente vai dar certo. Aqui, ó, 0 linhas afetadas. Se eu vier aqui e der um refresh nessa bodega, eu criei um campo aluno disciplina e criei duas chaves primárias aqui, ó, aluno disciplina, disciplina sigla aluno, certo? Ok, pessoal? Então, o que significa isso? Significa que eu não posso inserir um aluno em uma disciplina se essa disciplina ela não tiver cadastrada no sistema e se o aluno não estiver também cadastrado no sistema. Ou seja, eu não posso pegar um Zé Mané da vida que passou lá em frente do IFE e falar, ó, esse cara aqui vai fazer a disciplina de banco de dados, se eu não cadastrei ele anteriormente na minha base de dados do IFE, ok? É isso que ocorre com o swap. De uma forma mais ampla, lógico, mas é assim que funciona o swap. Vocês primeiro são cadastrados na base de dados de alunos. Após vocês serem cadastrados nessa base de dados, vocês podem cursar um determinado curso, uma determinada disciplina. E a mesma coisa serve para disciplina. Eu não posso pegar uma disciplina que não existe e falar, sei lá, o Zé Mané aqui que eu cadastrei já, tudo beleza, beleza, tal. Eu vou aqui e vou cadastrar ele na minha base, vou cadastrar ele numa disciplina. Que disciplina? Sei lá, disciplina de como desenvolver uma faca, ok? Uma disciplina de cutelaria lá. Vamos criar uma disciplina de cutelaria e colocar vocês lá. Só que essa disciplina não foi cadastrada.
Então, vocês não podem ser cadastrados nessa disciplina. Lembra quando eu falei que o banco de dados, lá atrás, nas primeiras aulas, que os bancos de dados têm que ter uma integridade? Quem lembra disso? Acho que foi até na época que a gente podia ter aula em sala de aula mesmo, né? Aula presencial. O banco de dados ele precisa ter uma integridade. Isso garante a integridade, ou seja, o aluno ele só pode frequentar uma determinada disciplina se esse aluno for cadastrado e se a disciplina também for cadastrada. O que me permite isso daqui? Esses comandos aqui de referência, a foreign key. Eu só posso cadastrar um aluno se ele tiver um código primário. Eu só posso cadastrar a disciplina se ele tiver um código primário. É aqui onde eu defino as minhas chaves primárias, ok? Entenderam, pessoal? Ou seja, eu já tenho o aluno cadastrado, só que se eu vier aqui e der um select asterisco from aluno, o que vai acontecer? Opa, deu erro. Aqui, ó, pessoal, eu ainda não tenho nenhum aluno cadastrado. A mesma coisa vai valer se eu der um select em asterisco from disciplina, aluno disciplina. Vocês vão entender o que é esse select depois, tá, pessoal? Select é de seleção mesmo. Ó, mesma coisa, ó, não existe esse dado cadastrado. Então, vamos aqui, vamos inserir um aluno. Deixa eu colocar o insert aqui perto, só para mim saber os campos, né? Show. Tem um jeito mais fácil, espera aí. Então, como que eu faço o insert? Assim, ó, insert, como a gente aprendeu na última aula, insert into. Em que base de dados? Em que tabela? Alunos. O que vai no aluno? Vai matrícula, nome do aluno, rua, número e data de nascimento, certo? Ó, pessoal, tá vendo que os campos aqui que eu marquei são exatamente os mesmos aqui, ó, ok? Posso inverter isso aqui? Posso colocar a matrícula por último? Pode, desde que os valores, ou seja, os values também sigam a sequência, né? Então a matrícula, sei lá, AL 123. Como que é o nome do capiroto? Oh, desculpa, pessoal, tá gravando. O nome do aluno. Vamos pegar um aqui. Primeiro da lista aqui, ó. Maria Eduarda. Certo? Que rua que ela mora? Ó, tá vendo que eu tô colocando entre aspas aqui. Por quê? Porque isso daqui são strings, ok? Strings eu tenho que colocar entre aspas ou entre apóstrofos. Que rua que ela mora? Rua Pará, certo? O número 500. Ó, o 500 aqui, ó. Vocês viram que ele não tem aspas. Por quê? Porque o número aqui, quando eu defini esse campo, eu defini ele como integer, certo? E data de nascimento, sei lá. Que ano que vocês nasceram? 2002? 2005, professor. Nossa senhora, 2005, traço. Que ano, que mês? 12 de março de 2005. 12 de 3 de 2005. Um anjo caiu na... 12 de 3 de 2005. Ok? Olha aqui, ó. Isso aqui é o padrão americano, tá? Dia, mês e ano. Certo? É esse o padrão mesmo? Rapaz, agora eu não sei. No próximo eu testo. Não é mês, dia, ano?
Não, é nesse padrão aqui, ó. Eu acho que é mês, dia e ano. Não, é padrão de organização. Não é nem o padrão americano, pessoal. Agora que eu lembrei. Não é o padrão, é o padrão de organização. Qual que é o padrão de organização de uma tabela em anos? Primeiro você coloca o ano, depois você coloca o mês e depois você coloca o dia. Porque aí, por exemplo, eu quero saber todo mundo que... Eu tenho uma listagem de sequência. Eu quero saber a sequência de data de nascimento. Então eu vou lá, procuro o ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Beleza, achei o 2005. Aí todos os 2005 estão na sequência. E depois qual que é a próxima organização? Mês. Mês 1, mês 2, mês 3. Beleza. Então eu vou lá no mês 3. Então, aí tem todo mundo que faz aniversário mês 3. No dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 12. Entendeu? Então é essa sequência. Não é nem o padrão americano, desculpa. É o padrão de organização que a gente chama. É mais fácil organizar assim. Vamos supor que você é um fotógrafo e você quer organizar as fotos por dia. Por data, né? Você não pode colocar dia 3 de 5 de 2020. Por quê? Porque senão vai virar uma bagunça. Você coloca 2020, mês 3, dia 5. Entendeu? Entenderam, pessoal? É este o padrão de organização. Então, eu já tenho um aluno e já tenho as disciplinas. Se eu vier aqui, ó, eu sei quais as disciplinas que eu tenho cadastrada. Eu tenho a disciplina de BD. Deixa eu só cadastrar um outro aluno aqui, né? Mesma coisa. É lógico que tem formas de você automatizar essas inserções depois. Eu vou vir aqui ao AL123, deixa eu ver o próximo capiroto da lista, o Gustavo. Não posso falar, né? Gustavo. Pode xingar, professor, pode xingar. Não dá nada, não. Leite. Ele não mora na Rua Pará, ele mora na Rua Pongaí. Número 505. Ele nasceu no ano 2005, qual mês? Não, nasci em 2004, professor. Nossa senhora, tu é velho, hein? 2004. Mês 7. Mês 7. Dia 1º. 01. Ok? Vamos ver se vai dar certo? Não deu certo. Por quê, pessoal? Por que não deu certo? Porque tem duas entradas duplicadas, que é a AL123 para a chave primária. Isso! AL123. Eu vou colocar aqui 1235, vai. O pessoal tava louco para eu digitar o 4 aqui, né? 1235. Ok? Vamos ver se agora vai dar certo. Pronto, está cadastrado aqui na base, ó, uma linha afetada. Se eu vier aqui e der um select aluno, olha o que vai acontecer agora. Eu tenho dois capirotinhos cadastrados. AL123 e o AL125. O AL123 é Maria Eduarda e o AL125 é o Gustavo Leite, certo? Com suas devidas datas de nascimento aqui, ok? Beleza, então se eu já tenho um aluno cadastrado, nesse caso, a Maria Eduarda e o Gustavo vai poder cursar a disciplina de BD? Sim ou não, pessoal? Ó, eu já tenho eles cadastrados aqui, correto? Ó, na minha base. Eu tenho a disciplina de BD cadastrada? Tenho aqui, ó, IBD. Tá vendo? Só que eu não tenho nenhum aluno, nenhuma disciplina cadastrado em alguma coisa. Então eu venho aqui e faço assim, ó. Insert into aluno disciplina. Values. Na sigla, eu vou colocar IBD. Certo? Quem está fazendo IBD? AL 123. Ok? Quem que é a L123 mesmo? A Maria Eduarda, certo? Qual que é o ano? 2020 ela está fazendo isso aqui.
Vamos ver se vai dar certo. Será que deu certo? Deu, ó. IBD AL123 2020. Mas, professor, o senhor tem alguma coisa digitada errada aqui, ó. O que está faltando aqui, ó? Insert aluno disciplina values. Olha o que eu coloquei aqui. Coloquei todos os campos. E aqui eu não coloquei os campos, tá vendo? Perceberam? Ok? Perceberam que eu não coloquei? Por quê? Porque eu coloquei exatamente na sequência isso daqui que estava aqui descrito no meu banco de dados. Ok? Só que isso daí a gente consegue aprender com a experiência do banco, com a experiência da minha base de dados. Por via das dúvidas, eu sempre coloco os campos, ok? Porque eu posso ou inverter uma informação de um lugar para o outro, ou posso não cadastrar essa informação. E aí vai dar um problema muito sério, ok? Então, por via das dúvidas, quando você está começando, você utiliza nesse padrão aqui, ó. Você escreve todos os campos que você precisa, certo? E depois você cadastra os dados realmente necessários, ok? Então, eu já tenho a minha base de dados basicamente feita. Além do, por exemplo, além do aluno 123, eu posso colocar o aluno 125 também, ok? Ó, se eu executar, agora eu já tenho 2 alunos cadastrados, o IBD, o AL123 e 125, fazendo a disciplina de IBD, ok? O 25 também faz PWE, certo? E a 123 também faz PWE, certo? Então agora, na verdade, eu tenho 4 campos cadastrados. IBD AL123, que faz a disciplina de banco de dados, AL123, que faz PWE, e 125, que faz PWE também. A partir desse momento, eu não consigo mais cadastrar, sei lá, se eu viesse aqui e tentasse cadastrar em IH, vai dar certo? Não vai dar certo, ó. Por quê? Porque a disciplina de IH não foi cadastrada na minha base de dados. Então, eu teria que cadastrar minha disciplina de IH e IH para depois cadastrar minha disciplina, para depois cadastrar o meu aluno AL123 ou AL125 na minha base de dados. Também não dá certo. E se eu vier aqui, ó, na disciplina PWE e tentar cadastrar o aluno AL126, também não vai dar certo, porque eu não tenho ele cadastrado. Ó, as foreign keys aqui, ó, elas estão me bloqueando, ok? Por quê? Porque eu só posso cadastrar quando a tabela mãe, principalmente, a gente fala tabela pai, né? A tabela pai, ela tem esses dados cadastrados. Se não tiverem, eles não funcionam, ok? Beleza. O que eu tenho mais para falar disso aqui? Bem, basicamente, para você ter uma base de dados consistente, isso daqui garante boa parte da sua configuração, ok? Então, você não precisa ter muito mais do que isso, do que as chaves primárias, para ter a sua base de dados garantidas, ok? Aí tem os checks, que a gente vai ver depois.
Só que agora, nesse momento, a gente vai começar com as leituras e atualizações dos dados. Ok? Mas, Hostname 127.0.0.1. Quem chamou? a Juliane. Fala, Dilene. Eu só queria falar que eu tenho que fazer uma reunião com você, porque eu não consigo abaixar o negócio. Eu não consigo. Ou não entra, ou não. Ó, amanhã, depois das 4h30, 15 para 5, a gente pode sentar. Eu te chamo aqui no chat para a gente conversar. Porque não uma reunião. Porque aí você consegue ver minha tela. Entendi. Eu já fiz. Eu acho melhor. A gente pode fazer isso daí. Beleza. Ok? Tranquilo? Olha, Google. Ok. Ok? Beleza, amanhã você me chama. Você me lembra que às 4h, 4 e pouco, depois da minha reunião, eu termino. Não. Eu te chamo. Ok? Ok. Então, beleza. Aonde eu tava? Ah, tá. Pessoal, então vocês estão vendo aqui, ó, que aqui são todos os meus dados, meus cadastros. Então a gente já tem uma basezinha uma base aqui bem tranquila para a gente começar a fazer alguma coisa já. Ok? Eu tenho aluno, eu tenho disciplina, eu tenho professor, eu tenho professor disciplina. E aí eu tenho que começar a fazer as minhas consultas, as minhas atualizações, ok? E aí eu tenho que utilizar os outros comandos para poder estar trabalhando. Deixa eu só pegar o script meu aqui. Oh, caramba. Não quer abrir. Não, o Teams está uma beleza hoje. Mas tá daquele jeito. Bem, vamos supor que eu tenha que cadastrar mais algum professor aqui. Vamos cadastrar um professor aqui. Cadê o cadastro de professor? Onde eu devo certos de professor, aluno, disciplina, select professor. Então vou inserir outros professores aqui, ó. O CT132, que vai ser o Lúcio Rodrigo, ok? CT132, o CT133, que vai ser o professor... Nossa, qual que é o outro professor da área técnica? Eu, Lúcio... Quem mais é da área técnica? Hã? Douglas. O Douglas eu já cadastrei, não cadastrei? Não sei, eu não prestei atenção não, eu tinha saído. Eu voltei agora. Ah, tá, Douglas. Coloca o Clebão. Kleber. Na verdade é o Na Edivaldo, né? verdade, agora O Edivaldo, isso. Beleza, acho que são só esses aqui. Ou seja, eu já cadastrei aqui, né? O Lúcio, o Edivaldo, já cadastrei todos. Vamos cadastrar um. Beleza. Vou cadastrar as disciplinas. IH. Introdução ao hardware, né? É 80. Ixi, cadastrei errado. E aí vai servir para a gente corrigir depois. Ó, tá vendo? Introdução ao hardware não deu certo, ó. Introdução ao hardware. Porque ele ficou muito longo. Acertou.
Introdução ao hardware. Qual que é a disciplina do Edivaldo mesmo? Hein, pessoal? Vou colocar rede aqui, de redes. É princípios de rede. PRC, desculpa. Redes de computadores. Princípios de redes. Vamos ver se vai dar certo. Não, porque ficou muito longo, né? Vou colocar princípio de redes só. Ó, deu certo. Então, eu já tenho mais professor, já tenho mais aluno, então eu posso falar que a disciplina de IIH é dado pelo professor 132, correto? E a disciplina de PRC é dado pelo professor 133. Então já tem bastante insert. Primeiro de tudo, eu digitei um valor errado, ok? Eu digitei o valor errado. Se eu vier aqui e fazer um select em disciplinas, tem uma disciplina aqui, tem duas disciplinas, na verdade, que não, tem uma disciplina que não existe, que é a IBX. Tá vendo? IBX. Ela não existe. Eu cadastrei errado lá na aula passada. O primeiro comando que vocês têm que aprender depois do insert, aqui ó, insert, o primeiro comando que vocês têm que aprender é o delete. Só que se eu vier aqui e fazer assim, ó, como que ele funciona? Se eu vier aqui e fazer assim, ó, delete e o nome da tabela. Delete, qual que é a tabela? Disciplina. Se eu fizer isso daqui, pessoal, vai ter um probleminha. Qual que é? Quem sabe? Se eu vier aqui e falar, deleta tudo que tem na disciplina, tudo que está cadastrado na disciplina, eu vou deletar a disciplina IBX, só que eu também vou deletar a IBD, a IH e a PRC. Olha que maravilha! Então, esse aqui é o primeiro comando que a gente aprende depois do insert, só que a gente fala que ele não pode vir sem uma cláusula, sem uma ordem. Qual que é essa ordem? A cláusula where, certo? Sempre tem que ter um where. Where sigla igual a IBX. Por que sigla igual a IBX? Porque ele vai falar o seguinte, ó, deleta para mim a disciplina, tudo que tiver na disciplina, ok? Onde a sigla for igual a IBX. Ou seja, ele vai, se você, ó, você tem um papel, um formulário na tua frente, certo? Então eles dão várias disciplinas lá para você. PRC, IBD, IH, PWE e a IBX. E se ele falar para você, ó, deleta todos, rasga todos os formulários de disciplina, o que você vai fazer? Hein, pessoal? Você vai chegar e vai, ó, rasgar todos, né, ó. Eu não vou fazer mais IBD, eu não vou fazer mais IBX, eu não vou fazer mais PWE, eu não vou fazer mais PRC, não vou fazer mais IH. Eu rasguei todos. Então é isso que o computador faz, ó, joga tudo isso aí fora, ok? Mas quando eu faço isso daqui,
eu especifico esse where, eu estou falando qual que eu quero que ele rasgue. É mais ou menos se alguém chegasse para você e falar, ó, sabe os formulários das disciplinas aí que você preencheu? A gente não vai ofertar mais IBX esse ano. Então, rasgue esse formulário. Então, o que você faz? Você vai lá, procura, acha o formulário da IBX e rasga. Ok? Por isso que o comando delete não pode existir sem o where. Ele existe. Se você digitar delete disciplina, ele sai apagando tudo. Ele sai deletando tudo de lá. Ok? Só que, se você fazer o where IBX, ele não vai, ele vai só vai permitir que você delete a disciplina IBX. E aí vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Por quê? Vamos ver. Delete disciplina where sigla igual a IBX. Se eu fazer um select aqui, deixa eu ver, select professor disciplina. Deixa eu fazer aqui, select professor disciplina. Ué, era para deletar. O que aconteceu? Tem um erro aqui. Se eu tentar vir aqui fazer isso. Select professor disciplina. Tá tudo aqui. Tem alguma IBX? Não. Select aluno disciplina. Também não. Delete disciplina. Tabela disciplina. Columns. Where sigla igual a IBX. Por que aqui deu certo? Vocês viram que eu apaguei aqui? Por que aqui deu certo e aqui não está dando? Ah, não, ela volta para cá, ó. O meu banco não está pagando. Deve estar com algum probleminha que eu não estou entendendo. Bem, mas o comando em si é esse daqui, tá, pessoal? Sempre que depois eu mostro, eu verifico certinho para vocês o que está acontecendo aqui e passo para vocês. Mas o comando é esse daqui.
delete o nome da minha tabela, where, sigla e bx. Se eu fizer simplesmente delete disciplina, vai dar erro. Entenderam? Ok, pessoal? Vamos mudar. Vamos falar aqui que deletar. Aqui eu estou falando que a disciplina de banco de dados é 80 horas. Ok? Vamos supor que eu tenha digitado isso errado. Não, a disciplina de banco de dados não é 80, é 160. Então, o comando que eu tenho para atualizar é o update, o nome da tabela, certo? Oh, caramba! Update, o nome da tabela. Qual que é a tabela? Disciplina, certo? Então, aí eu vou usar o comando set. Set o quê? O nome do campo. Set carga horária igual a 160. Só que, mesma coisa, se eu fizer isso daqui de uma forma geral, todos os campos vão ser atualizados para 160. Então, tudo aqui, ó, você está vendo que eu não estou colocando nenhuma restrição? Eu estou falando, ó, set disciplina, set carga horária igual a 60 na tabela disciplina. Atualiza a tabela disciplina com a carga horária 160. Então, todos esses campos aqui, ó, eles iriam passar a 160. E aí poderia dar um erro. Ok? Poderia não, vai dar um erro. Por quê? Porque, na verdade, eu só quero quando a sigla for igual a IBD. Ou seja, só a disciplina de banco de dados, essa daqui, ó, essa daqui, vai ter uma carga horária de 160 horas. Ok? Deu um update. Ok? Vamos ver se deu certo. Ó, atualizou aqui, ó. A disciplina foi para 160 horas. Ok? Então, o comando para mim deletar uma disciplina, deletar um valor, é isso daqui. O comando para atualizar é o update. A gente vai ver isso daí mais detalhado nas próximas aulas, tá? Ok? Então, quais são os comandos que vocês pesquisaram lá na última consulta de vocês? O insert, que a gente já fez aqui várias vezes, vários insert. O delete, que aqui no meu computador não quis funcionar, não sei porquê. Eu vou verificar o que está acontecendo. E o comando update. Basicamente, são esses daqui. E o comando que a gente utiliza em 95% das nossas vezes é o comando select. Esse comando aqui. Esse comando é o que a gente vai estudar mais a fundo. Por quê? Porque quantas vezes você insere um registro em um banco de dados? Pessoal, quantas vezes vocês fazem inserção em um banco de dados? Uma única vez, correto? Quantas vezes eu vou inserir a aluna Juliene na minha base de dados? Uma única vez. Quantas vezes eu vou inserir o Brian na minha base de dados? Uma única vez, ok? Beleza? Quantas vezes eu vou atualizar o endereço de vocês, por exemplo? Uma única vez. Ou de vez em quando, muito raramente. Vocês não trocam de endereço toda semana, né? Vocês não são fugitivos da polícia, então vocês não têm que ficar trocando de endereço toda semana. Uma vez por ano, uma vez cada 6 meses, ok? Quantas vezes vocês deletam um registro? A disciplina IBX eu digitei errado, então eu vou deletar. Ao contrário disso, você não precisa deletar quase nunca um registro, ok? Mas quantas vezes eu vou consultar
aonde a Juliene mora? Quantas vezes eu vou consultar as notas da Juliene? Quantas vezes eu vou consultar qual que é o telefone do professor Luiz? Quantas vezes eu vou consultar quais as disciplinas que o professor Luiz está lecionando ou lecionou em determinado ano, ok? Então, o select, a gente utiliza em quase 95% dos comandos em um banco de dados, é o select. Então, a partir da próxima aula, a gente vai estudar o insert, depois o delete detalhadamente, o update, a gente vai fazer exercícios sobre isso, ok? Por isso que a gente vai ser essa sequência. E por último, a gente vai trabalhar com o select, porque aí de uma forma mais intensa. Vão ser aulas e aulas vocês utilizando o comando select. Ok, pessoal? Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Que se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação da aula por aqui. Ninguém tem dúvida, então estou parando a gravação da aula.